Fala, gurizada, tudo tranquilo? João Paulo aqui do canal Acervo Exatas para dar continuidade aos nossos estudos de limites, tá? Hoje nós vamos começar uns exercícios um pouquinho diferentes que envolvem funções com radicais, que são funções que possuem raiz. Nós vamos calcular limites dessas funções. Então, começando aqui com o exercício número 1 de limites de funções com radicais, nós temos um limite no infinito aqui, ó, um limite para qual x está tendendo para um número infinito. Nós vemos que é uma função radical, pois aqui está a nossa raiz. Então, a metodologia para nós fazermos esse cálculo, que eu vou utilizar aqui, é a metodologia que eu aprendi neste livro aqui, ó, o livro do Howard Danton, Cálculo, tá? Que é um livro que eu usei durante a faculdade, é um livro que eu usei para estudar para concursos, nos concursos que eu passei, e é um livro que sempre me guiou nos meus estudos de cálculo, tá? Então, a técnica de cálculo aqui para limites de funções com radicais, quando x tende para infinito, ou menos infinito, que é o nosso caso aqui, consiste em dividir o numerador e o denominador por módulo de x. Então, nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por módulo de x. Mas por quê? Por que é feita essa divisão pelo módulo de x? E a resposta é a seguinte, olha só. O módulo de x, se o x tender para um valor positivo, ele vai se comportar como x, né? Se o x tender para um valor negativo, ele vai se comportar como menos x. E, pela definição ainda, nós temos que módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, beleza? Então percebam que o módulo de x é um coringa, né? Dá para fazer um monte de coisa com ele. E devido a essa última característica, nós vamos conseguir jogar o módulo de x para dentro da raiz e fazer as simplificações. Quer ver? Me acompanha aqui, ó. Fazendo o teste inicial, né? Se nós pegássemos aqui, ó, o menos infinito e colocássemos no lugar de x, nós iríamos ter raiz de um número infinito, né? Que daria um número infinito. E embaixo aqui também, né? Daria infinito mais 3, daria infinito, né? Uma indeterminação. Então, para a gente sair dessa indeterminação, nós vamos seguir esse procedimento que eu acabei de comentar, tá? Olha só como é que vai funcionar isso aqui, ó. A gente vai pegar o numerador, que é raiz de 5x ao quadrado menos 2, e dividir por módulo de x. E vamos fazer a mesma coisa para o denominador. Então, o denominador é x mais 3. Vamos dividir também todo ele por módulo de x. Tá? Por que a gente pode dividir tanto em cima quanto embaixo, gente? Bom, porque nós nada mais estamos fazendo do que multiplicar a função por 1, né? Eu estou multiplicando aqui, ó, a parte de cima por 1 sobre módulo de x, né? E embaixo eu também estaria fazendo essa multiplicação, né? 1 sobre módulo de x dividido por 1 sobre módulo de x é 1. Eu não estou mexendo na função, tá? Por isso que a gente pode fazer esse procedimento. Então, continuando aqui, o próximo passo é trocar o módulo de x por uma dessas três possibilidades aqui, ó, que seja conveniente para nós. Então, para o caso do numerador, que nós temos raiz de 5x ao quadrado menos 2, é conveniente usar o módulo de x como sendo igual a raiz de x ao quadrado. Ó, raiz de x ao quadrado. Na parte de baixo, nós vamos usar o módulo de x como sendo igual a menos x, gente. Tá? Menos x por quê? Porque o x está tendendo para menos infinito, para um valor negativo. Então nós vamos usar esse valor aqui, menos x. Se eu tenho uma divisão de raízes, né, eu posso unir tudo isso aqui em uma raiz só, certo? Então o numerador vai ficar assim, ó. 5x ao quadrado menos 2 dividido por x ao quadrado. Embaixo teremos x dividido por menos x, né? Mais 3 dividido por menos x também. Beleza? Vamos continuar aqui embaixo, ó. No numerador a gente vai separar os termos agora aqui, né? Também dentro da raiz, então vai ficar 5x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado. Embaixo ficou x dividido por menos x, dá menos 1. Menos 3 sobre x.
Continuando aqui em cima, então, teremos raiz de x ao quadrado, aqui simplifica com x ao quadrado, sobrou 5 menos 2 dividido por x ao quadrado. E embaixo, por enquanto, não muda nada, menos 1 menos 3x. Tranquilo, gente? Então, agora que a gente rearranjou a expressão, nós vamos reescrever o limite aqui, ó, e aplicar as propriedades. Eu deixei uma das propriedades aqui em cima para a gente relembrar, ó, que é a propriedade da raiz, né, do limite, que a gente pode passar o limite para dentro da raiz. Então, vamos reescrever aqui em cima. O limite que nós precisaremos calcular, então, é esse aqui, ó, limite de x tendendo a menos infinito de raiz de 5 menos 2 sobre x ao quadrado. E embaixo nós temos menos 1 menos 3x. Esse limite aqui é o limite que nós precisamos calcular agora. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar as propriedades dos limites. A primeira propriedade que nós vamos usar é a propriedade da divisão dos limites, né? Ou seja, eu vou aplicar esse limite aqui tanto para o numerador quanto para o denominador. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar limite de x tendendo a menos infinito de raiz de 5 menos 2x ao quadrado. E embaixo, limite de x tendendo para menos infinito de menos 1 menos 3 sobre x. Para o numerador agora, nós vamos usar essa propriedade que está aqui em cima. Ó. Eu vou passar o limite para dentro da raiz. Como é que vai ficar isso aqui então? Vai ficar assim, ó. Raiz de limite de x tendendo a menos infinito de 5 menos 2 dividido por x ao quadrado. E embaixo nós vamos usar a propriedade da subtração, né? Então vai ficar aqui limite de x tendendo a menos infinito de menos 1 menos limite de x tendendo a menos infinito de 3 sobre x. Próximo passo é em cima, nós vamos manter a raiz por enquanto, tá? Nós teremos o seguinte, ó, limite de x tendendo a menos infinito de 5 menos limite de x tendendo a menos infinito de 2 sobre x ao quadrado. E a gente fecha a raiz aqui agora, ó. E para o denominador nós já vamos ter algumas definições, olha só. Limite de menos 1 quando x tende a menos infinito. Menos 1 é uma constante, então esse limite aqui é o valor da constante, menos 1. O segundo limite aqui, ó, 3 dividido por x. Quando x tender para menos infinito, a fração vai tender para zero. Então aqui embaixo ficou zero, né? Basta agora que a gente resolva a parte de cima e está finalizado o exercício. Então vamos manter aqui a raiz. E limite de 5, quando x tende a menos infinito, é 5, né? Porque é um limite de uma constante. Esse limitezinho aqui, ó, de 2 dividido por x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, também vale zero, né? E embaixo sobrou o menos 1. E chegamos na resposta do exercício, que é menos raiz quadrada de 5. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. A gente tem mais alguns exercícios aqui para praticar bastante, tá? Então, se tu não é inscrito no canal, te inscreve ainda e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!